Seu curraleiro pé duro como raça brasileira. Hoje, a luta é para não deixar o animal desaparecer do cerrado e da caatinga. Alguns pecuaristas fazem isso por tradição, por paixão mesmo. Mas a proposta de criadores e pesquisadores é de devolver ao curraleiro o valor comercial dele de anos atrás. Esse patrimônio da história do Brasil quase foi extinto. Em algumas regiões é chamado de curraleiro, em outras, pé duro. Em 2012, o Ministério da Agricultura reconheceu esse taurino como raça brasileira e foi registrado com o nome de curraleiro pé duro. O curraleiro é uma soma de várias raças africanas e europeias que vieram da Península Ibérica, Portugal e Espanha, logo no começo do descobrimento do Brasil. Em algumas regiões aqui do país, ganharam características próprias, como é o caso aqui no Cerrado, do curraleiro pé duro. Geneticamente, se você comparar curraleiro, pantaneiro, crioulo lagiano, com os animais que eles originaram, eles são completamente diferentes. Isso significa o quê? Que essa distância genética produziu um novo animal que cada um se adaptou às características do ambiente onde ele estava. O curraleiro pé duro foi o animal do sertão, então nós não podemos dizer que ele é só do cerrado. Ele teve uma adaptação à caatinga, ao semiárido e ao cerrado. A pesquisadora Maria Clorinda é uma estudiosa sobre o curraleiro pé duro. Ela explica que a raça quase foi extinta. O rebanho chegou a pouco mais de 5.000 animais e nos últimos anos, graças ao esforço de alguns criadores tradicionais, está sendo resgatada. Por muitos anos o curraleiro se manteve na base da tradição, no valor que as pessoas davam ao sabor da carne para comer. Hoje a gente vê que esses atributos estão ganhando mercado, existe um mercado para isso. E um exemplo dessa valorização a gente pode ver primeiro hoje no custo desse animal no mercado. Eu não tenho dúvida de dizer para você que hoje ele vale muito mais do que há 10 anos atrás. Para ela, a raça que durante séculos foi importante na produção de leite e carne no país, deve reencontrar um espaço na pecuária nacional, até mesmo para garantir a sua existência. Nós temos conhecimento suficiente para manter uma diversidade genética, por exemplo, você ter rebanhos em que essa diversidade é mantida, e a gente garante todos os genes, mas também, paralelamente, a gente trabalhar a seleção dos animais que são mais importantes para a produção. O Cláudio Mendonça é biólogo e um exemplo de criador de curraleiro que tem esse pensamento da pesquisadora Maria Clorinda. A garantia de manter vivo o rebanho de curraleiro no Brasil primeiro passa pela tradição. O pessoal até usa o termo da serratinga, né? Esse interior do Brasil, né, o Brasil central, o Brasil sertanejo, né, do centro-oeste, do nordeste, pode-se dizer que é o gado nativo, né, crioulo dessa região. O comportamento desse animal chama muito a atenção do criador. São animais que têm uma palatabilidade muito ampla, então eles não têm restrição nenhuma com relação a determinadas plantas, determinadas gramíneas. Eles, por exemplo, comem até o capim amargoso. Aos poucos, o Cláudio está comprando lotes de curraleiros de vários criadores do país, para garantir a seleção dos animais em fazendas que ficam em Rio Verde e Pirenópolis. Assim que os novos animais chegam aqui na fazenda, como é o caso desse lote, eles passam por uma quarentena. A preocupação neste caso é com a saúde do rebanho. Nesse período eles recebem uma dose de vacina de botulismo, de clostridiose, e passado esse período de adaptação, eles são trazidos para o curral, onde nós marcamos e pesamos esses animais. Aí com esse número é como se fosse o registro deles. O vaqueiro Charles, que tinha experiência em trabalhar com Nelore, agora está na lida com o curraleiro pé duro. É bem diferente, devido a ele ser um gado mais calmo e o Nelore ser um gado mais estressado, né? Ele é um gado mais tranquilo, mais fácil de estar lidando. O gado é separado em lotes considerando sexo, idade e peso. O controle da origem e o desempenho de cada animal é levado muito a sério por aqui. Como é que comporta
o animal e medir o peso dele desde o nascimento, acompanhando o desenvolvimento dele ao longo da vida dele, para medirmos se tem um perfil para ser um animal mais precoce, né? A idade reprodutiva das fêmeas também é tudo muito bem medido, muito calculado, para a gente trazer isso como fonte de conhecimento e saber trabalhar essas informações de forma matemática mesmo. O Cláudio tem um rebanho de quase 1000 animais, um dos maiores da raça no país. Aos poucos está conseguindo finalizar o gado para o abate, inclusive em confinamento. Podemos dizer que é inédito, né? Porque são animais que foram forjados a comer o que praticamente o que a natureza dava, forrageiras nativas, gramíneas nativas, e são animais que convertem muito bem o pouco que eles comem. Então, se você, nessas circunstâncias, dá uma dieta energética à base de milho, a qual nós estamos fornecendo a eles aqui, o agradecimento dele, a conversão dele é muito rápida. A seleção do curraleiro aqui é feita de olho num mercado muito competitivo, a cadeia da carne. Por isso, precisa oferecer algo diferente das outras raças. É uma carne tida como carne premium, uma carne bastante marmoreada, bastante saborosa, bastante macia, que é a proposta do nosso criatório, promover a seleção dos animais para esse fundamento. Estão sendo feitos os primeiros testes para entender se o mercado vai aceitar bem a carne do curraleiro, que tempos atrás era muito apreciada. Nosso processo hoje é vender a carne diretamente para uma rede de supermercado aqui da região, onde os cortes são feitos de acordo com a proposta do cliente, os cortes para assados, principalmente, que são os mais valorizados. Com o consumidor gostando do produto, a carne vai sendo valorizada. Agora que nós já estamos com um processo mais avançado, animais que passaram pela ultrassonografia, que são animais de fato avaliados, a gente agora negocia dentro de um patamar entendido como o do mercado da carne premium, entendeu? Da carne de qualidade. Recentemente nós conseguimos a inclusão do curraleiro pé duro na Arca do Gosto, que é um catálogo vinculado ao slow food, onde estão os alimentos que estão em risco de desaparecer. São alimentos relacionados à agricultura familiar, à tradição e à cultura de um país. Então isso é um alento e um selo a mais na valorização desse animal. A intenção dos criadores e pesquisadores é de que o curraleiro pé duro volte a ser valorizado. As nossas raças locais têm o mesmo direito de ser preservado que os nossos monumentos históricos, que a nossa língua, porque eles fazem parte da nossa cultura. Então nós não sabemos o futuro, principalmente com essas mudanças climáticas que estão virando o nosso planeta, se a salvação da nossa pecuária não está na nossa genética nacional.